Olá, hoje eu vou mostrar como eu fiz esse casaquinho. Ele é para bebês de 0 a 3 meses. Eu utilizei a lã mais bebê da Círculo de Tex 200. A cor é pedreira. Eu utilizei 5 botões de 1 centímetro e fitinha veludada. Para fazer esse casaquinho, eu vou utilizar a agulha número 13,5 e número 3. Eu usei algo em torno de 100 gramas para fazer o casaquinho e a calça. Bom, tenho algumas orientações. Eu vou começar o vídeo mostrando a manguinha do casaco. Eu tinha começado pelo corpo, mas eu resolvi botar primeiro a manguinha, que eu acho que vai ficar mais fácil. Para fazer cada manguinha, nós vamos utilizar 43 pontos na agulha. Então, pode fazer as manguinhas ao mesmo tempo ou pode fazer uma de cada vez. Para colocar em espera as mangas, a gente vai colocar em qualquer fiozinho, pode ser na lã, pode ser no alfinete ou numa agulha mais fina de 13,5 para baixo, só para deixar o trabalho guardado. As casinhas dos botões, nós vamos abrir só no final do trabalho. Nós vamos abrir manualmente, não vamos fazer laçadas, porque senão fica soltando essa lã muito fininha e o buraquinho tem que ficar bem pequenininho para não soltar o botão. Outra informação, na barrinha que a gente vai começar do casaco, só na do casaco embaixo, eu vou usar a agulha 13,5. Nas mangas do casaco e na gola eu vou usar a agulha 3. Vamos lá, então. Nós vamos colocar 43 pontos na agulha. A agulha número 3. E fazer pontinho barra 1 por 1. Por 9 carreiras. Estou com 43 pontos na agulha. Deixei sobrar um fiozinho aqui para fazer costura. Vou fazer a barrinha 1 por 1 na agulha número 3. É um meia e um tricô até o final da carreira. Segue nas próximas carreiras acompanhando o ponto por 9 carreiras. Terminei as 9 carreiras da barra 1 por 1. Agora, nós vamos passar para a agulha número 13,5. E vamos fazer uma carreira em tricô, uma em meia, uma em tricô, uma em meia e uma em tricô. E na 6ª carreira, nós vamos começar o ponto fantasia. Fiz as 5 carreirinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, no lado direito, na 6ª carreira, nós vamos trabalhar 3 meia. Tira um ponto da agulha. O 4º ponto tira da agulha, desmancha ele 4 vezes. Pega o pontinho lá embaixo. Eu fiquei com 4 fiozinhos aqui. Aí, lá atrás, eu vou fazer esse pontinho em meia. Vamos botar ele lá na pontinha da agulha.
pego ele ali, faço ele em meia e volto ele por baixo. Tá prontinho. Vamos fazer mais 3 pontinhos em meia. E vou desmanchar o quarto pontinho. 1, 2, 3, 4 vezes. Pego o pontinho, vou lá atrás, faço esse pontinho em meia, volto por baixo, tá pronto. Eu vou seguir fazendo até o final da carreira, terminando com 3 meias. Pronto, fizemos a 6ª carreira do ponto fantasia. Agora, na 12ª carreira, nós vamos fazer o pontinho de novo. Então, nós vamos fazer mais 5 carreiras aqui. Uma em tricô, uma em meia, uma em tricô, uma em meia e uma em tricô. E aí, pelo lado direito, nós vamos fazer de novo o ponto fantasia. É a 2ª parte do ponto. Prontas 5 carreirinhas. Agora, na 12ª carreira, nós vamos fazer um meia. Tiro o próximo ponto da agulha. Desmancho 4 vezes. Pego o pontinho. Vou lá atrás, faço ele em meia. Volto por baixo. Faço 3 pontinhos em meia. Derrubo o pontinho. E vou fazendo assim até o final da carreira, onde eu termino com um meia. Aqui vai estar finalizado daí o trabalho, que ele vai ser sempre essa sequência de 12 carreiras. O primeiro trabalho do ponto na 6ª carreira e o segundo trabalhado do ponto na 12ª. Então, vai alternando as 12 carreiras. Agora, nós vamos começar fazendo essa sequência até chegar 11 gomos. Quando atingirmos 11 gomos, nós vamos continuar. Aqui pelo lado avesso, eu vou mostrar onde a gente fez o pontinho aqui, ó. Fica um desenho, né? Fica mais grossinho. A gente pode ver que nessas partezinhas que foi onde a gente desmanchou a última vez, ó. No segundo pontinho. Então, a gente vai saber que no próximo, a gente vai fazer no quarto, que vai estar mais longe o desenho. A próxima carreira, só pra gente cuidar para não errar a sequência do gomo. Vai ser sempre aonde a gente tiver um gominho embaixo, vai ser o ponto que a gente vai desmanchar em cima. Aqui vai ser o que vai desmanchar, pra gente ir cuidando bem na hora de fazer o pontinho, ok? Terminei a manga, fiz os 11 motivos do ponto, 11 gomos, e agora vamos arrematar os 3 primeiros e os 3 últimos. Essa carreira a gente vai fazer toda em tricô. 2 juntos em tricô, arrematamos um, volta para a agulha, 2 juntos, arrematamos 2, volta para a agulha, 2 juntos, arrematamos os 3.
Continua fazendo até o final da carreira. Quando sobrar 3 pontos, nós vamos arrematar. Chegamos nos 3 últimos. Então, vamos arrematá-los, pegando 2 junto, em tricô. Volta para a agulha. Pega de novo os 2 juntos em tricô. E esse pontinho agora nós vamos passar o fiozinho por dentro e tá arrematado. Olá, eu vou começar a fazer o casaquinho. Para fazer esse casaco eu vou colocar 135 pontos na agulha. A lã que eu estou utilizando é a Mais Bebê da Círculo de Tex 200 e a cor é pedreira. Então, vamos colocar os pontos. Eu já coloquei 8, 9, 10. Vamos colocar 135 pontos. 135 pontos na agulha. Dei um nozinho aqui. Nós não vamos precisar de fio para costurar, então não precisa ficar um fio comprido aqui. Nós vamos fazer 6 tricô de borda. E depois nós vamos fazer a barrinha 1 por 1. Então, 6 tricô de borda. Nessa primeira carreira, nós vamos fazer os 6 pontos de borda. E na próxima, nós vamos tirar o primeiro ponto sem fazer. Lembrando que quem quiser fazer, em vez da barra 1 por 1 aqui, pode fazer também todo em tricô por umas 8 carreiras, que é o que eu vou fazer de ponto 1 por 1. Ou a gosto de vocês, a altura da barrinha não vai influenciar em nada. Então, eu vou mostrar como eu vou fazer. 6 tricôs. Vou fazer um meia e um tricô. Até faltar 6 pontos no final, que eu vou fazer todos em tricô. Cheguei faltando 6 pontos pro final. Eu fiz o último aqui em meia. Agora, vou fazer os 6 últimos em tricô. Segunda carreira, tiro o primeiro sem fazer. E faz os 5 em tricô. E o restante acompanhando o ponto. Onde for meia, faz meia, onde for tricô, faz tricô. Não esquecendo dos 6 pontos finais em tricô. Fiz minhas 8 carreiras de ponto 1 por 1, barrinha. Quem fez os 4 cordões de tricô, também mesmo resultado. Já vai estar com uma carreirinha pronta de tricô. Então, quem tá na gaitinha tem que fazer mais uma carreira de gaita e voltar em tricô. Então, vamos fazer a ida na barrinha 1 por 1 e vamos fazer uma carreirinha de tricô. E já voltamos. Voltamos. Então, nós estamos já com uma carreirinha feita em tricô pelo avesso. Agora, nós vamos fazer mais 4 carreiras. Essa pelo lado direito do trabalho em meia. A próxima em tricô, mais uma em meia e depois uma em tricô. Nós vamos ficar com 5 carreirinhas em ponto malha. Lembrando de fazer os pontinhos de borda, os 6 primeiros.
Nós estamos fazendo o primeiro sem fazer. Nós vamos seguir assim por todo o trabalho. Três, 4, 5, 6. Estamos com 6 aqui, agora vamos começar ponto meia. Toda a carreira em ponto meia. Respeitando os 6 últimos pontos em tricô. Contando as carreiras, então, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Agora, nós vamos começar a sexta carreira. Nós vamos fazer ela em meia também. Nós vamos fazer 3 pontos em meia. E o quarto ponto, nós vamos derrubar da agulha e desmanchar ele 4 vezes. Nós vamos ficar com esses 4 fiozinhos soltos. Vamos recolocar o ponto na agulha. Levamos ele lá atrás. Colocamos na agulha novamente e fazemos ele em meia. Retornamos por baixo e ele tá prontinho aqui. Fazemos mais 3 pontos em meia. E derrubamos o quarto ponto da agulha. Desmanchamos ele 4 vezes. Os 4 fiozinhos soltos. Pegamos o pontinho aqui, passamos por baixo dos fiozinhos. Pegamos ele lá atrás. Fazemos ele em meia. E voltamos ele por baixo dos fios soltos. E ele tá pronto. E vamos seguir fazendo 3 meias. E derrubamos o quarto e fazemos a mesma coisa. Até o final da carreira. Cheguei ao final da carreira. Eu fiz esse aqui, eu tirei da agulha, desmanchei. E fiz os 3 finais em meia. E agora, sobrou 6 últimos em tricô. Então, nós vamos terminar essa carreira. Vamos fazer mais 5 carreiras em ponto malha para continuar o desenho na 12ª carreira. Então, nós vamos fazer depois dessa carreira uma em tricô, uma em meia, uma em tricô, uma em meia e uma em tricô. E voltamos na 12ª carreira. Vamos contar as carreiras. Aqui o desenho. Depois são 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Nós vamos começar, já fiz os 6 primeiros de borda, o primeiro sem fazer, mais os 5. E o desenho vai ser, faz 1 em meia. Tira o próximo sem fazer. Desmancha 4 vezes.
Eu derrubei o pontinho. Deus, hein? Passo o fio por baixo, levo ele lá atrás, faço em meia e retorno. Aí eu vou fazer 3 meia. Vou tirar o próximo da agulha. Vou desmanchar 4 vezes. Vou levar lá atrás, fazer ele em meia. E vou voltar ele por baixo. Fazer mais 3 meia. Aí eu vou saber quando eu vou fazer uma sequência de 3 ou quando eu vou começar com 1 meia. Porque eu vou chegar no meio da bolinha e vou ter que desmanchar esse ponto central. Essa carreira eu comecei com 1 meia e desmanchei o segundo ponto, que ele dá bem no meio da primeira bolinha. Faço mais 3 e o quarto eu desmancho. Voltando para a explicação da 12ª carreira. Eu fiz, então, 1 meia, tirei um sem fazer, 3 meia. Então, começa com 1 meia, tira um, desmancha, 3 meia, tira um, desmancha, e vai seguindo a sequência até o final da carreira. Aí, aqui eu desmanchei um, vou fazer mais 3 meia. Dois, 3. Desmancho. Volto o ponto para agulha, vou lá atrás. Faço ele em meia. Volto por baixo. Faço mais 3 meia. Desmancho 4 vezes. Coloco na agulha, vou lá atrás, faço ele em meia. Volto por baixo e finalizo com 1 meia. Então, essa sequência a gente vai fazer por todo o trabalho. A gente fez agora essas 12 carreiras que formou 2 gomos do ponto. Nós vamos fazer essa sequência por mais 9 vezes. Nós vamos fechar o número de 11 gomos. E aí, nós voltamos para continuar o trabalho. Terminei os 11 motivos do casaquinho.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gomos, que deu até aqui 17 centímetros de comprimento. Agora, nós vamos preparar o corpo para receber as mangas. Nós vamos dividir o trabalho. A primeira parte, 32 pontos. 6 pontos nós vamos arrematar. Para as costas, ficou 59 pontos. Vem até aqui. Mais 6 para arrematar. E os outros 32 pontos para a parte da frente. Então, nós vamos fazer os primeiros 32 pontos em tricô. E vamos arrematar 6 pontos. 2 juntos, em tricô, volta para a agulha, arrematei 1, 2 pontos em tricô, volta para a agulha, arrematei o segundo, dois juntos, 3, 2 juntos, 4, 2 juntos, 5. Eu marquei os 6, mas agora eu preciso tirar aqui, porque eu vou usar o ponto do lado para arrematar esse aqui. Então, arrematamos 5, volta o ponto com a agulha. Arrematamos 6 e voltamos esse para a agulha. Não, não voltamos, já vamos fazer ele que ele vai contar para as costas. Então, aqui eu tenho que ter 59 pontos. Fiz os 59 pontos das costas. Agora, eu vou arrematar os 6 pontos. Da mesma forma, 2 juntos em tricô. Volto para a agulha. Arrematei 2. Arrematei 3. Quatro. 5. Agora eu vou tirar o marcador para fazer mais um. Que é esse que eu tô na agulha. Aí vai dar os 6 arrematados. 6. Esse aqui já vai contar para a parte da frente. Aqui tem que ter os 32 pontos, contando com esse. Aqui já deu 1, 2, 3, ou até o final da carreira. Próxima carreira, vamos colocar as mangas. Tiro o primeiro ponto sem fazer e faço toda a carreira em tricô. Quando chegar aqui no espaço, nós vamos colocar a primeira manguinha. Fiz os 32 pontos. Agora, eu vou passar a manguinha que tá na agulha auxiliar para minha agulha. Eu vou passar todos os pontos e depois vou continuar fazendo em tricô.
Coloquei todos os pontos da manguinha aqui. Agora, nós vamos continuar fazendo em tricô os 37 pontos que nós temos nas mangas. Cheguei ao final da primeira manguinha. Sigo trabalhando a parte das costas em tricô. Tá meio apertadinho para fazer o ponto aqui, o primeiro ponto. Escapei ele. Agora vai. Aí. Eu vou fazer toda a parte das costas, que são 59 pontos em tricô. Depois, nós vamos colocar a próxima manga. Fiz toda a parte das costas. Agora, eu vou colocar a segunda manguinha nesse espaço. Como eu deixei numa agulha de espera, eu deixei numa número 3, que eu tinha vaga, eu vou passar esse ponto direto para a agulha. Não vou precisar colocar eles aqui agora. Se tiver na agulha, não precisa passar os pontos para essa outra agulha. Mas se tiver num cordãozinho, daí tem que colocar aqui para conseguir continuar tricotando. Então, depois dos pontos das costas, vem o ponto da manguinha. Então, vou fazer esses 37 pontos da manguinha. Tô terminando de passar os pontos da manguinha. Uma outra coisa que eu quero lembrar é que tem que cuidar para os pontos que tá a outra agulha aqui, os pontos da parte da frente não escorregar. Porque se a agulha é muito escorregadia, pode soltar os pontos. Então, aí seria melhor ter passado os pontos para essa agulha aqui. Agora, eu vou seguir fazendo a parte da frente, emendando aqui com a manguinha, continuando em tricô. Agora, os últimos 32 pontos, toda a carreira em tricô. Terminei a carreira onde eu coloquei as mangas. Foi feita toda em tricô. Agora, a próxima carreira no lado avesso, nós vamos fazer toda em tricô de novo. E depois, pelo direito, nós vamos fazer mais uma em tricô. Ficamos agora com 2 cordões de tricô. E agora, na próxima carreira, no avesso, nós vamos fazer uma carreira de diminuições. Vamos fazer os 6 primeiros pontos de borda. Primeiro sem fazer, mais os 5 tricôs. Cinco tricôs, 6 pontos de borda. Agora, nós vamos fazer 2 tricô e 2 pontos junto em tricô, até o final da carreira, terminando com 7 pontos para terminar. Nós vamos fazer os 2 últimos juntos em tricô, vamos fazer um tricô e os 6 de borda. Então, vamos começar 2 juntos, 2 tricôs e 2 juntos, 2 tricôs e 2 juntos.
2 tricô e 2 junto. O último tricô e 6 de borda em tricô. Após fazermos a carreira de diminuição, nós vamos fazer uma carreira toda em meia, no avesso em tricô, no direito em meia e no avesso em tricô. Vão ser 4 carreiras. Pronto, eu fiz as 4 carreirinhas. Uma em meia, uma em tricô, uma em meia e uma em tricô. Agora eu tô pelo lado direito e vou fazer 3 carreiras em tricô. Para aparecer esses 2 cordão aqui, ó. Aí, depois na próxima carreira, no avesso, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuição. Fiz os 2 cordãozinhos de tricô, são 3 carreiras em tricô. Agora, a gente vai pro lado avesso e vamos fazer mais uma carreira de diminuição. A gente vai fazer os 6 de borda, um tricô, 2 junto em tricô, um tricô, 2 junto em tricô, até o final da carreira, quando vai sobrar 7 pontos. Aí, nós vamos fazer um tricô e os 6 de borda. Chegando no final da carreira de diminuição, um tricô, 2 juntos em tricô, agora sobrou 7, é um tricô, mais os 6 tricô de borda. Terminamos a segunda carreira de diminuição. Agora estamos com 105 pontos na agulha. Nós vamos fazer novamente uma carreira em meia, uma em tricô, uma em meia e uma em tricô. Carreiras estão prontas. Carreira em meia, uma em tricô, uma em meia e uma em tricô. Agora, pelo lado direito, nós vamos fazer mais 3 carreiras em tricô para formar esses 2 cordões de tricô que a gente já tinha feito embaixo. Então, agora vamos fazer uma carreira de tricô no direito, uma no avesso e mais uma carreira de tricô no direito. Terminamos os 2 cordões de tricô, nossas 3 carreiras. Agora, no lado avesso, nós vamos fazer a última carreira de diminuições. Fazer os 6 primeiros de borda, o primeiro sem fazer, mais os 5. E aí, depois, nós vamos fazer um tricô e 2 junto em tricô. Um tricô, 2 junto em tricô, até sobrarem os 6 pontos finais que nós vamos fazer em tricô. Eu vou fazer uma ressalva antes da gente continuar aqui no passa-fita. Tá? Esse passa-fita, ele vai ser costuradinho, não vai ser aquele passa-fita que passa pela frente e é amarradinho aqui. Se alguém quiser fazer aquele, vai dar igual, mesmo número de casinhas, tá? Mas esse passa-fita, eu já quero adiantar que eu costurei ele por dentro, porque eu acho que fica confortável aqui na hora de abrir o botãozinho, já vai ficar livre, sem precisar desamarrar a cordinha. Eu achei que ficou bem bonitinho assim. Então, eu quis fazer dessa forma e vou ensinar no final como costurar a fitinha. Mas façam como quiserem.
Inclusive, se não quiserem fazer o passa-fita, aí façam uma ida e uma volta em tricô, que vai ficar mais um cordãozinho, ou façam 2 carreiras a mais na barra 1 por 1, que é o que nós vamos fazer depois do passa-fita, tá? Essa dica é para ficar do mesmo tamanho nos nossos trabalhos. Aí, fazendo assim, a gente vai ficar com o trabalho do mesmo tamanho, tá? O importante é a gente fazer as laçadinhas pares, né? Para entrar a fitinha e sair do ladinho certo aqui também, tá? Então, eu vou mostrar o cálculo. Se vocês tiverem certinho, contem os pontos, 74, tá? Aí vai dar certinho. Que nós vamos fazer os 62 que eu marquei ali, são 62 do centro do trabalho, onde vai as laçadas, e os dos lados são 6 de borda. Fazendo assim, nós vamos ter 31 vezes a repetição, uma laçada, 2 juntos, né? Mais uma laçada, no final, vai dar os 32, as 32 laçadas. Então, contem caso dê uma diferença para mais ou para menos, para ajustar esse número de laçadas, para ficar certinho. Se fosse na calça, não ia ter problema. Mas no casaquinho, o bom é que fique o número pare de laçadas de casinhas do passa-fita para ficar certinho o trabalho. Terminamos a carreira de diminuição. Agora, nós temos 74 pontos na agulha. Nós vamos fazer 32 laçadas para fazer o passa-fita. Então, nós vamos fazer os 6 de borda e começar com uma laçada e 2 junto, terminando com uma laçada antes dos 6 de borda, para nós termos um número par de laçadas. Seis de borda, laçada e 2 junto em tricô, laçada, 2 junto em tricô. Laçada, 2 junto em tricô até o final da carreira, terminando com a laçada e os 6 pontos de borda. Faz a laçada para trás e 2 pontos juntos em tricô. Nós vamos terminar com uma laçada e os 6 pontos de borda. Terminamos a carreira do passa-fita. Agora, nós vamos trabalhar o avesso todo em tricô. O primeiro ponto sem fazer e os restantes em tricô. Para fazer a gola do casaquinho, eu vou passar para a agulha número 3. Pode ser reta ou a circular. Fiz a carreira em tricô, agora nós vamos fazer 6 carreiras no ponto barra 1 por 1, um meia e um tricô, por 6 carreiras. O primeiro sem fazer, os outros 5 em tricô, e depois um meia e um tricô, até chegar os 6 últimos que nós vamos fazer em tricô. Nas demais carreiras,
Vamos acompanhar os pontos. Pronta a golinha, fiz as 6 carreiras de barra 1 por 1. Agora nós vamos arrematar os pontos. Eu quero que a minha gola fique fechadinha, então eu vou arrematar fazendo 2 pontos juntos em tricô. E vamos voltar esse ponto para a agulha. Pego esse que eu já fiz. E o próximo. 2 juntos. Faço em tricô. Volto ele para a agulha. E vou fazendo assim até o final da carreira. 2 juntos. Faço em tricô. Coloco na agulha. O arremate. Passei o fio por dentro do último ponto. Agora é só esconder os fiozinhos e fazer as costuras das mangas. Vamos colocar os botões. Eu utilizei esse botãozinho com motivo do Mickey. Aí, para colocar esse botão, eu achei melhor botar com uma linha preta para não perder o desenho do Mickey aqui, que a linha cinza ia aparecer e ia marcar o botão. Então, eu vou fazer para ficar bonitinho com a linha preta. Mas aí o botão é a escolha de vocês e a cor que vocês vão usar para prender o botão. Pode ser com a própria lã ou pode ser com uma linha de costura. Eu vou usar uma linha de costura para prender esse botão. Eu contei aqui em cima a linha que eu fiz do arremate, né, essa beiradinha do arremate, mais um cordãozinho de tricô e coloquei o botão entre o segundo e o terceiro aqui, correntinha, né? Então, eu coloquei no meio desses 2 tricô, que vai fechar com o outro lado, o buraquinho, a casinha do botão vai ficar bem no meio, entre um cordão e outro. Então, depois eu conto mais 9 cordões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu vou usar o 11º e o 11º para colocar o próximo botão, bem no meio entre os cordões, para do outro lado eu fazer a casinha. Então, depois desse, eu vou contar mais 9 casinhas, mais 9 cordões, e vou colocar a casinha entre o 10º e o 11º cordão. Aqui onde eu tô marcando, é entre o 10º e o 11º cordão, depois da última casa de botão. Então, aqui pelo avesso, eu vou prender a linha para eu começar a colocar o botãozinho. Então, eu vou fazer assim, eu dei um nozinho na linha. Eu vou passar minha agulha aqui no meio dos 2 fios. E vou prender uma lãzinha do
do casaquinho. Tá preso aqui. Eu vou passar pro outro lado lá a minha agulha. Aí aqui eu vou ajeitar o botãozinho no meio, para ele ficar no meio do trabalho. Vou colocar o Mickey aqui. Vamos acertar a casinha, ver se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 cordões estão aparecendo. E o botão vai ficar exatamente entre o 10º e o 11º. Então, aqui a gente vai pregando o botão, entra lá por um buraquinho, depois a gente sai pelo outro. Podemos fazer umas quantas vezes esse trabalho. E depois nós vamos prender, arrematar a linha pelo lado avesso. Eu passei de 4 a 5 vezes nos furinhos dos botões. Agora eu vou passar a agulha por baixo do fiozinho preto. E vou passar a agulha no meio da laçadinha. Prendeu. Eu vou usar o outro fiozinho aqui e vou dar um nozinho. Pronto, aí eu já posso cortar aqui o fiozinho. A gente vai cuidar no costurar um lado e para dentro, como a cor é diferente que eu usei, para tentar deixar o menor possível aqui pelo avesso, né? A corzinha da lã para não aparecer muito. Então, é isso, vamos fazer o procedimento em todos os botões. Vamos colocar a fitinha. Eu vou usar uma fita aveludada na cor do trabalho. Coloquei numa joaninha e vou começar colocando a fita pela parte de dentro do casaquinho, puxando aqui, eu vou costurando ela entre uma e outra casinha aqui. Depois que eu coloquei aqui, a fitinha vai sair do outro lado, pro lado de dentro do casaquinho. Aonde eu vou ajeitar a fitinha, não deixar sobrar, né? E não deixar muito esticado, porque depois nós não vamos conseguir mexer nessa fitinha. Deixar de uma forma que ela fique sentadinha bem dentro das casinhas. Como eu fiz aqui, eu queimei, deixei uma pontinha a mais, né? Passando. Queimei a pontinha com fósforo. Cuidado para fazer isso longe do casaquinho, né? O mais longe possível. E costurei com uma agulha bem fininha, para não prejudicar a fitinha, né? Para não desfiar ela.
e com uma linha de costura da cor mais aproximada do casaco, tá? Na dúvida, se não tem a cor, é preferível colocar a cor puxada para o mais claro, eu prefiro, que não aparece. Na hora de costurar, a gente vai passar a linha aqui. Eu vou passar aqui em volta. Vou passar a agulha no meio dos fiozinhos, que aqui eu já dei um nozinho na ponta. E a partir daqui, eu vou começar a prender e a costurar em torno da fitinha, prendendo na lã e na fitinha, mas sem sair pro lado direito, ó. A linha não sai aqui pro lado direito, a gente vai costurando em volta da fitinha. Depois de terminar, costura ela toda a voltinha aqui. Vai dar um nozinho. E vai amarrar aqui e cortar o fio. Esse meu lado aqui eu já costurei. Ele vai ficar assim, esse aqui é o lado avesso do trabalho. E no lado direito, ele vai ficar assim. Eu vou abrir a casinha do botão aqui para mostrar melhor. Então, 1, 2, 3, que seria o quarto ponto, né? Como aqui é sem fazer, a gente vai contar mais 1, 2, 3 bolinhas de tricô. Então, aqui eu vou colocar o meu botãozinho. A gente marca aqui com cuidado, né? Porque a gente não fez a casinha antes. E a gente vai colocar o botão aqui. Dessa forma, a casinha não vai ficar se abrindo, não vai lacear, né? O botão vai estar sempre ali firmezinho, porque essa lã, ela é bem fina. Então, dá para fazer assim, eu acho que fica a melhor forma. Agora, com o botãozinho ali, a gente consegue ver o resultado. Esse lado da fita, nós vamos medir bem, vamos acertar a fita e vamos cortar ela aqui pertinho, vamos deixar só um pedacinho para segurar aqui a costura. Então, eu vou cortar. Ó, eu vou deixar ele aqui só um pedacinho. Esse ladinho agora que eu já cortei vai dar uns 35, uns 30 centímetros, mais ou menos, que vai usar da fita.
corta um pouquinho a mais para evitar de ficar curto, tá? Mas foi uns 30 centímetros que eu usei para fazer. Eu cortei 45, mas acabou sobrando muito aqui. Então, 30 seria o suficiente. Agora, eu vou queimar essa pontinha, eu vou puxar para afastar do trabalho. E com o fósforo, eu vou só dar uma derretidinha na fitinha. Pouca coisa. Pronto. Só para ela não desfiar. Agora, eu vou puxar de volta aqui, que já é o tamanho que eu já tinha medido. Vou deixar só a beiradinha ali. E vou fazer como eu fiz do outro lado. Vou prender a primeira linha aqui. Vou passar por dentro, onde tem o nozinho, para firmar o fio. Acertei aqui. E aí, a gente vai pegando. Peguei aqui a pontinha e vou ir costurando sem passar para o outro lado, sem passar a linha para o lado direito, costurando na lãzinha do trabalho mesmo. Terminando, então, de costurar a fitinha. Só passar o fiozinho aqui. Faz o nozinho aqui, tá pronto. Até para esconder um pouquinho a linhazinha aqui, se quiser. Cortar as pontinhas. Vamos costurar as manguinhas, então. A manguinha eu vou costurar aqui onde acabou a manguinha aqui, ó. Sobrou esse fiozinho, nós vamos marcar aqui certinho. Eu vou começar a costurar daqui da parte do punho pro lado de lá. A agulha de tapeçaria agora. Nós vamos costurar a manga. Sempre lembrando de reforçar aqui no início, né? Para não abrir essa costurinha. Eu gosto de passar 2 vezes aqui o fiozinho na beiradinha para firmar. Aí é só continuar a costura até chegar essa beiradinha aqui. Terminei de costurar a manga. Eu vim do punho. Aqui tá a costura. Até aqui o final do buraquinho, ó. Ficou um buraco. Aí agora a gente vai virar o modo de costurar. Eu já peguei o outro fio que eu tinha aqui, que é que ele ficou curto.
Nós vamos virar para o outro lado. Ele tem que ficar assim, ó, esse fiozinho vai ficar bem no meio da costura, vai ficar entre um lado e o outro. A gente costura para um lado e costura para o outro. Aí ele tem que ficar fechadinho aqui no sentido do ponto. Tem que ficar assim, ó. Vamos ver se dá para ver. Terminamos, então, o casaquinho. Para não ficar dúvida, a manga é costurada nesse sentido, né? Então, a parte fio aberta no sentido contrário, nós vamos costurar em cruz. Tá? Eu acho que assim vai facilitar. Então, esse é o nosso trabalho. Nós vamos ver a medida dele agora. Eu tenho a calça aqui também. A calça com o mesmo ponto. Então, o trabalho ficou com a medida de 24 centímetros e meio de comprimento por 25 centímetros de largura. A manga ficou com 25 centímetros e meio, contando da gola até o punho. Nós ficamos também com 17 centímetros de baixo até a pala, e a nossa pala ficou com 7 centímetros e meio. Os botões, eu usei botões de 1 centímetro. Esse é o nosso trabalho. Obrigada.